Minhas boas-vindas a você ao nosso curso de Língua Portuguesa e Redação passo a passo para concursos em geral. Então, você está se preparando para uma prova de um concurso público e, logicamente, o português vai fazer uma grande diferença para você. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos começar o módulo 1, a nossa primeira aula, sobre compreensão e interpretação de texto na página 7 do seu material. Você, de antemão, você precisa saber que é muito interessante que você analise logo as fontes do texto, quem é o autor, né? Veja quem é o autor, onde o texto foi publicado, porque isso já pode lhe fornecer pistas para alguma questão. Por exemplo, se você sabe que o autor é Rubem Braga ou é Paulo Mendes Campos, por exemplo, se você já conhece esses autores, sabe que eles são cronistas, então a banca pode lhe perguntar o gênero daquele texto. Então, provavelmente você está lendo uma crônica, então o gênero é crônica. E se você sabe que o texto é uma crônica, o gênero textual dele, então você já vai saber a tipologia textual também, que a crônica pertence à tipologia narrativa. Então, é importante. Se você já conhece o autor, de repente você já defende ali duas questões, né? Se a banca for lhe cobrar tanto tipologia textual como gênero textual. É importante também você saber que na análise textual nós vamos ter questões que vão ser de compreensão do texto e outras que serão de interpretação. Pode ser só uma coisa, pode ser as duas, né, no texto, pode ser só de compreensão, pode ser só de interpretação, ou pode mesclar as questões aí entre compreensão de texto, que é quando você encontra a resposta dentro do texto, a informação vai ser lida no texto, o que vai ser a sua resposta naquela questão. E quando a questão é de interpretação textual, então você lê o texto, sim, claro, mas a resposta não está expressa nele, mas o que você leu ali vai ser o bastante para que você faça uma dedução, que você tire uma conclusão, que você faça as suas corretas inferências e chegue à resposta correta, ok? É bom também que não nos esqueçamos do sentido das palavras, porque a palavra ela pode assumir o sentido real, que é a denotação, que é o sentido literal, aquele sentido objetivo, que é o significado único para todas as pessoas que conheçam aquela palavra. Então, a denotação começa com D de dicionário, então é quando a palavra foi usada no sentido real dela. Mas às vezes o autor pode usar a palavra no sentido figurado, ou seja, num sentido subjetivo, que ele uma significação nova com a qual ele revestiu aquela palavra no contexto em que ele a utilizou. Então aí, claro, nós estamos percebendo a criatividade do autor ao empregar aquela palavra, então nós estaremos diante da conotação. Você precisa, ao ler o texto, saber o que são realmente fatos e o que é realmente opinião. Os fatos, aquilo que realmente aconteceu, e a opinião, aquilo que alguém pensa sobre alguma coisa. Porque às vezes a questão pode versar sobre isso. Se um trecho que colocam na alternativa é um fato ou se é uma opinião. Além de tudo isso, nós vamos ter de muita importância dentro dos textos os mecanismos de coesão. São aquelas palavras que vão estabelecer relação com outras, uma conexão com outras palavras ou frases ou parágrafos, fazendo com que o texto flui com mais naturalidade, com mais lógica para que nós o interpretemos. Então, essas palavras nós vamos chamar de mecanismos de coesão e são muito cobradas dentro do texto. Assim como a coerência também é um fator importante para o texto, para aquela unidade, né? Fazer sentido mesmo. Então, a coerência realmente é a ligação lógica entre as ideias do texto. Quando uma ideia não contradiz a outra, por exemplo, então nós
vamos vendo que o texto caminha com coerência. Agora, se em determinado momento o autor fala algo que mais adiante ele já fala diferente, então ele já está sendo incoerente. Então, a coerência é a ligação lógica entre as ideias. A tipologia, né, textual que nós vamos estudar tudo separadamente, mas então nós já sabemos que o texto ele é formado por sequências, essas sequências podem ser narrativas, descritivas, ou pode ser uma dissertação, e vamos ver cada um no seu tempo. Os gêneros, aquele texto vai pertencer a um determinado gênero textual. Ele pode ser chamado de, esse texto é uma crônica, ou então isso aqui é um cardápio, eu estou lendo um cardápio, eu estou lendo um manual de instrução, eu estou lendo uma notícia, um artigo de opinião, uma piada, uma tirinha. Então, isso que você, quando você diz, eu estou lendo isso, aquele isso é o gênero textual, certo? Por exemplo, estou lendo uma receita culinária. Então, receita culinária é um gênero textual. Estou lendo uma propaganda. Então, propaganda, o texto publicitário é gênero textual, certo? Nós vamos também analisar dentro de um texto as funções da linguagem que nortearam, né, a construção daquele texto. Ou seja, quando o autor o escreveu, ele tinha um objetivo ao escrever. Então, esse objetivo que o autor tinha ao escrever o seu texto vai fazer predominar ali uma das 6 funções da linguagem, que são emotiva, referencial, conativa, fática, metalinguística e esqueci uma, emotiva, referencial, conativa, fática, metalinguística e poética, que vamos estudar mais à frente, uma a uma, ok? Nós vamos identificar também se o texto, né, é um texto verbal, ou seja, é feito, é produzido só com as palavras, ou não verbal, só com imagens, ou então as duas coisas ao mesmo tempo, quando nós vamos ter o texto misto, ou um texto, né, a linguagem ali vai ser híbrida, né, a linguagem mista, quando mistura palavras e imagens, certo? E nós vamos analisar ainda os níveis de linguagem dentro desse texto, formal ou informal, e as variações que a linguagem pode sofrer. Então, nós podemos perceber isso dentro de um texto e vamos caracterizar ou denominar essas variações de regional, ou uma gíria, ou um jargão, dependendo da situação. Nós vamos, ao ler o texto, também perceber que, às vezes, algumas partes do texto nos lembram outro texto. Então, aí nós vamos estar diante do que se chama intertextualidade. Nós vamos encontrar, muitas vezes, as figuras de linguagem aqui e ali pelo texto, né, que são várias, e ao longo do nosso estudo desse curso, nós vamos estudar as principais, que são muito recorrentes nos concursos, por exemplo, hipérbole, ironia, paradoxo, antítese, e assim vai, ok? Cada um no seu tempo. Mas é lógico que também compreender as regras da língua portuguesa e a sua gramática vai favorecer, essa compreensão vai favorecer para uma melhor análise textual, ok? Você vai identificar, lógico, o objetivo do autor com o texto, que nós já até falamos isso, vai nos conduzir para uma função da linguagem, por exemplo, identificar ideias principais e ideias secundárias, e ao longo da leitura que você for fazendo, é muito importante que você vai sublinhando partes mais interessantes, e se puder, tiver espaço, você vai fazendo paráfrases ao lado do texto, quer dizer, você leu, aí você transcreve o entendimento com suas palavras daquilo que o autor disse, hora que você, quando você terminar de ler o texto, com certeza você já vai estar bem mais preparado para responder às questões, ok? Então, vamos fazer um treinamento agora, mas lembrando de que, né, da compreensão, que é aquilo que está no texto, a interpretação, está no texto, envolve o que está no texto, mas é uma conclusão, né, autorizada por ele, por aquilo que você leu, é possível chegar a uma determinada conclusão. Então,
para que nós possamos entender melhor um texto, é lógico que nós vamos até ele com certos conhecimentos que nós já trazemos da nossa história, nosso conhecimento de mundo. Então, essa pré-compreensão vai ajudar a gente já a compreender melhor o texto. Depois nós vamos juntar essa pré-compreensão com a informação nova que nós vamos ter no texto, agarrar isso, que é compreender a intencionalidade do texto e chegar à interpretação, que vai ser a resposta que nós vamos dar ao texto depois, logicamente, de tê-lo compreendido, certo? Então, nós vamos começar a fazer um teste com um texto e vamos observando depois nas questões que, se a questão for de compreensão, você vai ter enunciados que comecem com, por exemplo, segundo o texto, ou então o autor, narrador do texto diz que, o texto informa que, e assim por diante. E se a questão for de interpretação de texto, então eles vão solicitar a inferência no texto, e você vai ter enunciados mais ou menos assim, ó, depreende-se do texto, né? Infere-se, conclui-se do texto. Então, esses próprios verbos aí, depreender, inferir, concluir, já estão mostrando para você. É a mesma coisa de eles estarem falando, lá não está escrito isso, mas dá para perceber isso, dá para chegar a esta conclusão se você leu bem o seu texto, certo? Então, vamos ao nosso primeiro. Como seria bom ver a própria alma, cogitou um dia o filósofo francês François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire. Essa ânsia pelo conhecimento já era experimentada pelos estudiosos da antiguidade. Então, veja bem que está falando de ânsia de conhecimento que desde a antiguidade faz parte do desejo humano. Para eles, no entanto, ainda não estava claro onde exatamente o espírito ficava. Embora alguns pesquisadores já suspeitassem que sentimos, pensamos e decidimos com o cérebro, Aristóteles, por exemplo, considerava o coração o órgão central. Para ele, olha que elemento de coesão, para ele quem? Para ele, Aristóteles, a massa mole na cabeça humana funcionava apenas como uma espécie de refrigerador para o sangue. Então, o que eu já compreendi neste primeiro parágrafo? Eu compreendi que o conhecimento é algo da ânsia do ser humano desde sempre. Já começou falando aqui, ó, desde a antiguidade. E para esses estudiosos, eles já desde a antiguidade já suspeitassem que sentimos, pensamos e decidimos com o cérebro, mas para Aristóteles o órgão central é o coração. Então, isso já é uma informação importante que você agarrou aqui no primeiro parágrafo. Até a Idade Média, então, veja bem, até a Idade Média, então, esse marcador aqui já está mostrando que, ó, que você vai fazer esse percurso, ó, de antiguidade até Idade Média. Então, até aqui, Idade Média, era comum que os cientistas obtivessem seus conhecimentos principalmente pelo estudo de textos antigos. Então, olha só os conhecimentos, então, até a Idade Média, eles vinham até os cientistas através de textos antigos. Ótimo. Apenas poucos, como o médico grego Herófilo de Chalcedon, empunharam a faca e olharam eles próprios o que havia por baixo do crânio. Então, o que você já percebeu aqui? Que o conhecimento, na maioria das vezes, da antiguidade até a Idade Média, chegaram através dos textos antigos. Mas aí nós estamos vendo, então, quer dizer, nesse caso aqui, está destacando a teoria. Então, eles conheciam, o conhecimento deles era teórico. Mas alguns, olha, apenas poucos, como o médico Herófilo, grego Herófilo, empunharam a faca. Então, aqui eles já caminharam para a prática, estavam no experimento, mas não foi só Herófilo, ó, apenas poucos. Então, poucos
mas não foi só um, certo? Beleza. Na Renascença, veja que nós já pulamos para outro período da história, Antiguidade, Idade Média, agora já estamos na Renascença. Surgiu a urgência de novos rumos para as pesquisas. E a partir de então, os anatomistas passaram a associar sua curiosidade com a dissecação de cadáveres. Então, passou pela parte mais predominantemente teórica, depois começou, né, já a ser mais prática, com alguns poucos, então agora já está crescendo isso aí, que já começou com a dissecação de cadáveres, apesar de terem de enfrentar alguns obstáculos, como Leonardo da Vinci descreveu. Então, lá vem Leonardo da Vinci falar alguma coisa dentro do texto. Olha as aspas mostrando que nós temos aqui uma citação direta, porque o autor deste texto que estamos lendo se apropriou das palavras do Leonardo da Vinci da forma como ele descreveu. E foi assim. Ainda assim, a dissecação fascinar-te. Talvez teu estômago te impeça o temor de passar as horas noturnas em companhia do cadáver esquartejado, despelado e de aparência terrível. Fecha as aspas. Muitos pesquisadores registraram aquilo que viram em desenhos e gravuras. Muitos deles nos deixaram imagens fascinantes de grande valor estético. Pode ser que os antigos anatomistas nem sempre tenham acertado em suas conclusões, porém suas obras nos fornecem uma visão do desenvolvimento de uma ciência hoje conhecida como estudo do cérebro. Então, nesse trecho aqui, está falando que não está negando que os antigos nem sempre acertaram. Aliás, ninguém nem sempre acerta. Mas, a despeito disso, quer dizer, mesmo que nem sempre tenham acertado, eles deixaram uma visão do desenvolvimento de uma ciência que hoje nós conhecemos como estudo do cérebro. Algumas imagens podem parecer estranhas aos olhos do homem contemporâneo, quer dizer, algumas imagens daquela época para os homens da nossa época, para nós, né? Não é o homem masculino, é qualquer ser humano da nossa época, isso pode achar uma estranheza nessas imagens, mas vale lembrar que cada cientista é filho de seu tempo. Ou seja, aquelas imagens que às vezes são estranhas para nós hoje, retratava o que eles perceberam naquela época, o que eles conseguiram perceber e o que eles conseguiram repassar para a posteridade. E o homem de hoje, nós, né, os contemporâneos, aí já vão ter, pode ter uma outra visão, que estão vivendo de uma época com mais avanços, então com mais possibilidade de ver diferente aquilo que foi visto um dia, numa época com menos recursos. Não sabemos como os pesquisadores futuros vão julgar nossos conhecimentos atuais. E talvez os olhem com um leve sorriso no rosto, ou seja, né, esse sorriso aqui é aquela ironiazinha, ó, como que era, né? É a mesma coisa, o homem contemporâneo está olhando para aquelas imagens que vêm de antes e pode achar estranho. E os do futuro também vão poder achar estranho o que nós hoje estamos achando muito normal. Mas nem por isso deixamos de explorar o universo interno. Ótimo. Aí nós vamos para as questões e, com certeza, depois de você ler o texto, conversando com ele, você já vai ter bem mais habilidade para resolver as questões, certo? Então, vamos a elas. A primeira, de acordo com o texto, Aristóteles acreditava que o cérebro teria papel secundário no funcionamento do corpo humano. Veja bem que aqui, nessa questão, essa palavra secundário é muito importante, porque secundário é diferente de principal. Lembra, no início da aula, nós falamos ideias principais, ideias secundárias, então quer dizer que secundário não é o principal. E lá no texto está bem claro que o Aristóteles considerava o coração o órgão central. Então, olha só,
Aristóteles acreditava que o cérebro teria papel secundário no funcionamento do corpo humano. Então, vamos fazer um cruzamento dessas informações. O texto diz que Aristóteles considerava o coração o órgão central. Então, se ele considerava o coração o órgão central, enquanto os outros estudiosos, né, considerava era o cérebro, ele considerava o coração o órgão central. Então, sim, certo, o cérebro, para Aristóteles, tinha papel secundário, porque para ele, o que era o órgão central era o coração, ok? Segundo as informações do texto, fontes teóricas foram o principal fundamento da pesquisa científica até a Idade Média. A resposta está bem aqui, olha. Até a Idade Média era comum que os cientistas obtivessem seus conhecimentos, principalmente pelo estudo de textos antigos. Então, é aquilo que eu falei com você, ó. Não está escrito aqui fontes teóricas, não está escrita aqui essa expressão, mas aí você sabe muito bem que a teoria é a escrita, não é a prática, né? Está só falando ali as coisas, mas não está praticando, certo? Então, fontes teóricas, textos antigos, tem tudo a ver, então mais uma está certa, até a Idade Média foi assim mesmo. Na questão 3, diz que o texto informa que, na Idade Média, Herói de Chalcedon foi o único médico a abrir uma cabeça humana para estudar o cérebro. Você já logo observa a palavra o único. Isso aqui já parte para uma generalização. E quase sempre, quando uma questão traz a ideia generalizada, em geral, ela está errada. Aí você vai para o texto e confirma isso, porque aqui diz que apenas poucos, como o Herófilo, empunharam a faca e olharam eles próprios o que havia por baixo do crânio. Ou seja, apenas poucos, mas não foi Herófilo o único, então ele não foi o único a fazer isso, certo? Certo, então, errado, porque se nós estamos certos de que ele não foi o único a fazer isso aí, então a questão está errada em afirmar que ele foi o único a abrir uma cabeça humana para estudar o cérebro. O texto aborda o desenvolvimento da anatomia ao longo dos séculos. Bom, essa já é uma questão que já vem resolvida, porque do jeito que nós fizemos a leitura do texto, olha só, o texto por inteiro aqui, você viu quando eu lhe disse que já aborda lá no início a antiguidade, né, falando da antiguidade, depois vai para a Idade Média, Renascença e chega até hoje o homem contemporâneo. Então, sim, o texto aborda o desenvolvimento da anatomia ao longo dos séculos, sim, certo? Mais uma questão que vamos marcar o certo. Ao expressarem que cada cientista é filho de seu tempo, lá na linha 32, bem aqui, ó, cada cientista é filho do seu tempo. Os autores concluem que, inevitavelmente, todo conhecimento ficará ultrapassado um dia. Quer dizer que, lá no texto, quando nós o analisamos, nós vimos que esta expressão, filho do seu tempo, cada cientista é filho de seu tempo, ele estava no contexto de dizer que cada um viu de uma forma que era possível ver com os recursos que tinham na sua época. Só que dizer que todo conhecimento ficará ultrapassado um dia, aí já está generalizando. E, como eu já disse, quase sempre generalizações estarão incorretas, certo? Então, mais uma vez, errado, porque não quer dizer que todo conhecimento ficará ultrapassado um dia, e você vai provar isso dentro do texto com uma passagem como essa aqui, olha, algumas imagens, vendo coisas do passado, algumas imagens podem parecer estranhas aos olhos do homem contemporâneo. Então, quer dizer, nesse contexto aqui, algumas imagens podem parecer estranhas aos olhos do homem contemporâneo, quer dizer que elas ficaram ultrapassadas, ou seja, hoje já vê que não é daquela forma como foi mostrado, mas falou algumas imagens, então quer dizer que nem
tudo vai ficar ultrapassado, certo? Os autores do texto reconhecem a possibilidade de os conhecimentos científicos atuais serem rechaçados no futuro, sejam, por exemplo, refutados, rejeitados ou criticados no futuro. Isso está bem claro aqui, olha. Não sabemos como os pesquisadores futuros vão julgar nossos conhecimentos atuais e talvez os olhem com um leve sorriso no rosto. Esse leve sorriso no rosto está pendendo para a ironia, para uma crítica, para um sarcasmo. Então, sim, certíssimo, é possível, certo? Existe essa possibilidade, o texto trouxe essa informação. Na questão 7, diz o seguinte: o sentido original e a correção gramatical do texto seriam preservados se o trecho por baixo do crânio, na linha 15, fosse reescrito da seguinte maneira: sob o crânio. Bom, então, você já observa que está simplesmente trocando por baixo por sob. E nós sabemos que sob é uma preposição que traz a ideia de abaixo mesmo. Então, certíssimo. É isso aí, ok? E vamos para frente. Dentro do texto, né, nós podemos também ter uma menção sobre a linguagem, que nós já até comentamos na introdução, que ela pode ser a verbal, quando você vai utilizar as palavras escritas ou faladas. Então, nós temos a linguagem verbal. Ela pode ser não verbal, quando você vai ter só as imagens, que podem ser qualquer imagem, um desenho, pode ser uma cor, pode ser um gesto, não tem palavra ali, mas você tem um texto ali, você tem uma mensagem, mas sem utilização das palavras. Então, nós temos ali a linguagem não verbal, porque a linguagem é aquela capacidade que nós temos para expressar nossos pensamentos, nossas ideias. Então, se eu expresso as minhas ideias usando palavras faladas ou escritas, eu usei a linguagem verbal. Se eu usei uma imagem, um som, uma cor, um gesto, uma expressão fisionômica, eu usei uma linguagem não verbal, porque eu passei uma mensagem para alguém através daquelas minhas reações. E se eu tiver a mistura das duas, então mista de mistura, né, ou híbrida, né, quando você vai ver as duas juntas. Por exemplo, não fumo, você vê esse cartaz, não fumo. Você só está vendo palavras, então aqui você só tem a linguagem verbal. Aí, se você vir este desenho, você já sabe que é proibido fumar, mas não está escrito aqui que é proibido fumar, mas o desenho fala isso para você. Então, é uma linguagem não verbal. Comunicou para você uma ideia sem utilizar a palavra. Agora, neste terceiro, nós já temos as duas juntas. Nós temos a imagem e as palavras. Então, aí nós temos a linguagem mista ou híbrida, certo? Nos níveis de fala, nós vamos observar que a linguagem ela pode estar uma linguagem formal, que é a mesma coisa de falar linguagem padrão ou linguagem culta, que é aquela que vai obedecer, né, que vai seguir rigorosamente as regras gramaticais. Então, a pronúncia vai ser clara, correta, o vocabulário é bem culto, né, bem rico, bem variado, e você vai observar um respeito mesmo, a concordância, a regência, certo? Então, aí você está dentro do padrão culto ou linguagem formal. Mas, se você já perceber em alguma passagem que o autor daquele texto já o escreveu ou já o pronunciou de uma forma mais tranquila, mais relaxada, ou mais com um jeito assim mais familiar, então aí você vai estar com a linguagem informal, que nós vamos chamar também de coloquial ou popular, a mesma coisa, certo? Nesse caso da linguagem informal ou coloquial, vai ser comum você perceber as palavras reduzidas. Em vez de falar
Você, às vezes tem você, em vez de escrever para, vai estar pra, está, vai estar o tá, e aquelas reduções próprias também da internet, né? Então, aí, você terá a linguagem informal, certo? Aqui está, né, está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais. Vamos à primeira questão sobre esse quesito. É por meio da linguagem que o ser humano organiza e dá forma às suas experiências. As línguas português, francês, italiano, a pintura, a música, a dança, os quadrinhos, os gestos, entre outros, são exemplos de diferentes linguagens. Então, se comunicou algo, ali a linguagem está presente, certo? Utilizadas pelo ser humano. Diante do exposto, leia a tirinha. Então, a gente não lê só palavra escrita, a gente lê imagem. Estou vendo o que esses personagens estão fazendo no primeiro quadrinho. Veja bem, atirou algo e depois, pof. Ou seja, eu tenho aqui o que nós chamamos na língua portuguesa de onomatopeia, que é quando nós escrevemos uma palavra tentando reproduzir o som que algo emitiu. Então, aquela batida de algo na cabeça do garoto fez, por exemplo, um barulho, pof. Então, ótimo, olha aí o galo, certo? Né? O famoso galo. Então, ótimo. E aqui vem dizendo que no conjunto da tirinha, a linguagem empregada é a oral. Bom, não estão falando, né? Não estão conversando entre si. É a mista nós já sabemos, imagens e palavras. Verbal quando tem só palavras, e não verbal quando tem só imagens. Então, aqui eu tenho uma palavra, então aqui eu tenho a linguagem verbal. No primeiro quadrinho e no terceiro quadrinho, eu tenho só imagens, então eu tenho a linguagem não verbal. Então, eu tenho as duas. Então, eu tenho a linguagem mista ou híbrida. Na questão 2, diz que sobre a tirinha é correto afirmar que. E ao lermos, nós percebemos a presença do personagem pai e de duas crianças. Então, o menino diz, pai, pergunta, o que é machismo? Aí a menina já chega respondendo, machismo é a ilusão que algumas pessoas têm de que... E o garoto se vira e diz para ela, não se mete, Fê, isso é papo de homem. Então, ótimo. Vamos para as alternativas. Na letra A, diz que a linguagem não verbal então nós já sabemos, ou seja, são as imagens, faz uso apenas da língua escrita. Ué, linguagem não verbal não tem escrita, só tem imagem, então a letra A já está fora. O uso da linguagem verbal torna-se, ou seja, das palavras, torna-se irrelevante. Esse prefixo i quer dizer negação, quer dizer não. Então, relevante e importante. Está falando que elas não são importantes. Então, aí você imagina o texto sem as palavras. Sem as palavras, imagina, dava para você saber que era desse assunto que eles estavam tratando? Não dava para saber. Então, as palavras são relevantes para compreender a tirinha. O uso da linguagem não verbal, ou seja, das imagens, não influencia o leitor na compreensão da tirinha. Ou seja, se eu retirar as imagens e ficar só com o texto escrito, lógico que vai dar para eu entender perfeitamente, né? Não foram as imagens que me fizeram compreender, certo? Então, a letra C é a nossa resposta. Eu posso eliminar as imagens que eu vou compreender a tirinha do mesmo jeito. Na letra D, diz que a presença simultânea, quer dizer, ao mesmo tempo, das linguagens verbal e não verbal, colabora para o entendimento da tirinha. Então, nós acabamos de ver que não precisaria das imagens para você ter entendido esse texto. Então, não que as imagens não ajudem também, mas elas não são necessárias neste caso aqui. Porque, em geral, quando você tem um texto com linguagem híbrida, imagens e palavras, em geral, você precisa das duas para poder fazer a compreensão total do texto. Mas nesse caso, não. A sequência dos fatos relatados nas imagens é desfavorável à compreensão da tirinha.
sequência, em geral, favorece a compreensão. E aqui também favorecer e não desfavorecer, portanto, letra C mesmo. Na questão 3 diz o seguinte: aí o universo não coopera e a gente não entende por quê. A linguagem é considerada, então é claro que ela não é, por exemplo, regional, porque não reflete a nossa ligação com uma determinada região. Então não é regional. Ela não é formal, oculta, que são a mesma coisa, porque você tem aqui palavras que te apontam para uma descontração ao dizer a frase. Aí o universo não coopera e a gente não entende por quê. Então, essas palavras caracterizam esse trecho como uma linguagem informal e não vulgar, porque a linguagem vulgar seria aquela que traria, por exemplo, grosseiros erros de português e nós não encontramos isso aqui. Certo? Então, simplesmente linguagem informal. Os impactos da poluição do ar são muitos. Aí você vê que esses impactos podem estar presentes na saúde, no clima, na água, na energia, em alimentos. E leiamos pelo menos um aqui. A poluição interna e externa está relacionada a 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo a cada ano. Todos os outros textos vão estar no mesmo nível deste primeiro que eu li. Então, já vou adiantando isso para você, então já podemos partir para a resposta. São características presentes nesse texto, exceto linguagem verbal. É lógico que tem linguagem verbal, acabei de ler aqui um texto e deixando vários outros sem ler na linguagem verbal. Olha o título, os subtítulos, então perfeito. Linguagem verbal está aí. Linguagem não verbal também está, olha as imagens, ok? Então, beleza. Linguagem culta, veja bem que o trecho que eu li, já falei que os demais estão no mesmo tom deste primeiro, eles estão bem elaborados, não existe reduções de palavras, não existem palavras que nos indicam a oralidade. Então, sim, a linguagem culta está presente aqui. Então, é a linguagem coloquial que você não vai encontrar nesses textos, neste texto, ok? Alternativa entre a ocorrência de palavra ou expressão típica da linguagem oral, aquela que lembra a fala mesmo, descontraída, de alguém que é familiar, viu? Então, que vai dispensar cerimônia. A queima do lixo em incineradores dos hospitais, não. Você já parou para imaginar para redução da preposição para? Isso é comum na linguagem oral. Eis aí a nossa resposta. É claro que somos livres para falar ou escrever como quisermos, como soubermos, como pudermos, mas é também evidente que devemos adequar o uso da língua à situação, o que contribui efetivamente para a maior eficiência comunicativa. Considerando o pensamento do texto e tendo conhecimento das atribuições de um oficial de justiça, chegamos à conclusão de que nessa atividade do oficial de justiça, a língua escrita, o nível, o uso ou o registro do idioma deve ser predominantemente. Então, é lógico que nós estamos vendo aqui, olha, um servidor público em função da justiça, um oficial de justiça. Então, é lógico que não vai ser a linguagem informal, em busca de ampla compreensão da mensagem, nada disso, e muito menos regional. Não é a popular, porque a informal e a popular é a mesma coisa, e nem ultraformal também, não precisa exagerar, basta ser a linguagem formal, de acordo com os princípios da gramática normativa, e é isso aí, ok? Questão 7. Em todo texto profissional, acadêmico, técnico, com a redação parlamentar, tem-se que utilizar uma linguagem mais formal. Assim, não há desleixo quanto a isso em
Então, vejamos, estamos tratando, então, de uma redação oficial, de um texto oficial. Então, a redação parlamentar, a linguagem tem que ser mais formal, então não há desleixo, certo? Onde não há desleixo. Nós viemos solicitar da Vossa Excelência que libere a saída dos servidores mais cedo. Então, nós viemos solicitar a Vossa Excelência, ficaria bem melhor do que da Vossa Excelência. E este que libere a saída dos servidores mais cedo está muito informal, certo? Ou seja, está até parecendo que você tem muita liberdade com essa autoridade, ok? Então, não ficou bom, não é adequado, é um desleixo numa redação oficial. Comunicamos a todos as mudanças nesta casa a partir de hoje. Olha, comunicamos a quem? A todos. Muito bem. Nós temos aqui o que nós vamos chamar de objeto indireto. Comunicamos o que? As mudanças nesta casa. Perfeito. Aqui nós temos um objeto direto, ou seja, um termo preposicionado e aqui um termo só com artigo não preposicionado, completando o verbo. Então, aqui está perfeito, essa vai ser a nossa resposta, porque nós temos na letra C, informe de que não haverá outra sessão plenária ainda nessa semana. Então, para começar, informo-lhe, o lhe é sempre objeto indireto. Informa o quê? Ou informa de quê? De que não haverá outra sessão plenária ainda nesta semana. Então, aqui também tem um objeto indireto, porque começou com preposição. Então, são dois complementos para o verbo informar e ambos são indiretos. E quando um verbo pedir dois complementos, um deverá ser direto e o outro indireto, certo? Não importa qual será, se é o primeiro ou se é o segundo, ok? Então, aqui, para corrigir essa frase, nós poderíamos dizer informo o, porque o "o" é sempre objeto direto, de que não haverá outra sessão plenária. Ou então, deixa o lhe, informo-lhe e tira o de, é a preposição, que não haverá, e aí você vai ter o objeto direto e o indireto, aí ficaria certo, ok? E quando fala ainda nessa semana, seria nesta semana, já que o que você interpreta é que a semana está em curso, então é a semana presente, então é nesta. Através desses, solicitamos nosso afastamento das funções. Em primeira mão, é mais aconselhável você, em vez de usar através, que algumas bancas consideram incorreto quando não tem o real sentido de atravessar algo, então você use por meio de, certo? Por meio destes, mas se está desses, porque, por exemplo, o documento que ele mandou, os documentos que mandaram, vamos supor, para alguém. Então, está em mãos dessa pessoa que lê agora. Solicitamos nosso afastamento. Então, nosso, então, é de mais de um, então, o correto será nossos afastamentos. Nessa casa aqui, bom, se é aqui, você está nela, você está perto dela, então é nesta casa aqui. E quando você falou nesta casa, dava para perceber que é da casa em que você está presente, então o aqui está sobrando, não precisa de você colocá-lo, certo? Não que fique errado o uso, porque pode também ser um reforço para o pronome demonstrativo nesta aqui, mas não precisa também, ok? E assim, então, a letra B é a nossa resposta, ok? Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.